Rogamos a Jesus nos envolva a todos na sua paz. Nós temos motivos sobejos para comemorações. Como já foi dito aqui, dia 28 de março de 1988, nós fundamos a nossa casa. E agora ela completou 22 anos de existência, sentindo que é um oásis no deserto na vida das criaturas necessitadas, no aspecto físico, no aspecto material, moral e espiritual. Agora, uma outra data muito importante. Dia 2 de abril. Nós estamos comemorando agora, neste ano de 2010, um século de nascimento do nosso Francisco Cândido Xavier. Uma vez que ele nasceu em 2 de abril de 1910. Certamente a maior antena psíquica que nós conhecemos no nosso meio. Por certo, no Brasil, inquestionavelmente, é o maior médium espírita que nós tivemos. E ele, além dessas particularidades mediúnicas, era realmente um homem diferenciado, a ponto de ter dito que nunca fez nada contrário ao que a consciência havia lhe mandado fazer. 75 anos de mandato mediúnico e 92 anos de existência, toda voltada para o bem da humanidade. Convenhamos que para ele teve muito pouco, e quando lhe era dada a oportunidade de um descanso, certamente havia razão para que ele trabalhasse. Temos a consciência de que Kardec codificou a doutrina num meio muito diferenciado, material e intelectualmente falando. Foi na Europa. Mas quem teve a incumbência de dinamizar essa extensão da obra de Kardec, sem dúvida nenhuma, foi o Chico Xavier. E ele teve como tarefa missionária que reencarnar no Brasil, um privilégio de nossa parte, tê-lo conosco, para mostrar a doutrina numa outra faceta, não aquela filosófica, científica, exigindo muito estudo, interpretação por parte dos eruditos, mas veio trazer uma doutrina de amor, embasada principalmente no Evangelho de Jesus. E foi um homem que, quando lhe perguntaram, dentro das facetas do Espiritismo, no seu aspecto filosófico, científico e religioso, qual seria a mais importante? E ele, sem dúvida nenhuma, colocou cabalmente o aspecto religioso. Porque não adianta conhecer doutrina. Não adianta ser um expert em todas as informações filosóficas e científicas da doutrina, se a criatura não vive a essência, que é o Evangelho de Jesus, todo concentrado no único elemento, no único sentimento, que é o sentimento de amor.
E ele nasce num meio muito pobre. Desencarna sua mãe e o deixa com mais 9 irmãos. Um pai viúvo, e antes de desencarnar, a sua mãe lhe deixou a seguinte mensagem: eu vou para o hospital, mas não acredite que eu morri. Se alguém lhe disser que eu morri, não acredite, porque eu vou estar com você. E disse ao pai: você vai distribuir todos os nossos filhos, colocando-os com diferentes pessoas. E o Chico Xavier foi colocado, por sorte, entre aspas, com uma madrasta terrível, uma criatura com alterações psicológicas profundas e, além do que, obsediadas. Se vocês disserem, Aguinaldo, mas não foi por sorte, foi por azar, depois vocês vão verificar que eu estou com a razão. Logicamente, era uma mulher muito difícil e discriminava entre ele, o afilhado, e o seu filho. E de tal forma que, num certo dia, o seu filho, ficando com uma ferida na perna, vai fazer uma consulta, uma benzedeira, a qual disse a mãe daquele jovem, a madrasta, ou melhor, a madrinha de Chico, que para que aquela ferida sarasse, alguma criança deveria de lamber a ferida 3 sextas-feiras consecutivas. Já dá para vocês adivinharem quem a madrinha escolheu para fazer esse tratamento curativo. E o Chico, muitas das vezes, era açoitado, agredido com chicote por parte daquela madrinha. E se não bastasse, lhe dava algumas garfadas na barriga. E o Chico, com 5 anos, entrou num desespero total. E resolveu acreditar naquela promessa da mãe. Se ela não havia morrido, ela haveria de aparecer para ele. E foi para o fundo do quintal, no meio de uma moita de bananeiras. Fez uma prece e pediu que a mãe lhe aparecesse. E ela o fez, pela primeira vez naquele instante. E o Chico então pergunta: mãe, a senhora diz que não iria morrer, onde a senhora estava? Pois então, meu filho, eu estou viva aqui com você. A senhora não está percebendo que eu estou sofrendo muito? Pois então, meu filho, mas está certo. Bom para você. Mas como? E relatou todo o sofrimento. É para que você possa suportar mais tarde as dificuldades da vida. Porque quem apanha com resignação, amadurece mais rápido para suportar os entraves impostos pela adversidade da vida. E naquele momento, ela ainda acrescentou: mas você fique tranquilo, se você não reclamar, eu estarei sempre com você, por misericórdia de Jesus. E aí então a madrinha batia, e o Chico não chorava mais. E dizia: além de tonto, ainda é cínico, porque apanha e não chora. Mal sabendo que o Chico estava numa situação de compromisso com a mãe para que ela não desaparecesse da sua vida. E entre muitas situações desastrosas impostas para aquele jovem, num certo dia ele ora e pede a presença da mãe. E ela disse assim: vou mandar um anjo de luz para atender às suas necessidades. E logo em seguida, o senhor João Cândido, pai de Chico, se casa com a dona Cidália Franco. E esta mulher era realmente diferenciada. Disse para agora o atual marido: eu vou ficar casada com você, mas faço uma única exigência: que você traga todos os seus filhos para que eu possa cuidar deles. E então, ele, não tendo como modificar aquela proposta, reuniu todos os filhos, os 10 filhos, o Chico mais 9, e colocou dentro de casa. E aí então, com ela, com a dona Cidália,
teve mais 4 filhos, de tal forma que o Chico teve 14 irmãos. E logo em seguida, depois que ela teve os seus filhos, ela era uma mulher diferenciada, carinhosa, afetiva, disse para o Chico: agora você vai estudar, porque até então você não teve condições. Mas para que nós possamos dar o estudo, nós temos que plantar uma horta. E você vai cuidar da horta, vai vender as verduras e com dinheiro nós vamos comprar os objetos, caderno, lápis, borracha e outros elementos. Mas acontecia que uma vizinha, sempre que Cidália e o Chico iam para o mato buscar lenha para colocar no fogão, que certamente era a lenha, quando voltava, praticamente tinha alguém entrado lá e tirado metade da horta, desde os tomates, os pepinos, as alfaces e assim por diante. E foi naquele momento que ficaram indagando quem seria aquela pessoa que estaria roubando as verduras, os legumes daquela horta. E o Chico vai e pede à mãe, quando lhe apareceu, para que apontasse o ladrão, para que eles tomassem medida. E a mãe disse: mas meu filho, antes de dizer o ladrão, eu vou lhe dar uma sugestão. Pegue a vizinha do lado, entregue a chave para ela e peça para ela cuidar da horta. Eu acho que com isso o ladrão nunca mais vai voltar. E assim foi feito. Nunca mais nenhuma verdura criou perninha para sair da horta. E com isso o Chico foi se alicerçando perante a vida. Mas tinha um entrave terrível, porque ele via os espíritos, conversava com os espíritos e muitas das vezes era considerado louco. Num certo dia, o Chico estava conversando com a mãe agora do garoto, a respeito de uma vizinha que estava abortando. E o Chico tinha simplesmente de 4 para 5 anos. E disse assim: ela não está abortando, é uma gravidez ectópica, uma nidação ovular em lugar errado. Aí o pai olhou, viu aquele menino de 4 para 5 anos fazendo aquela colocação e esperou. Conversou com a mãe, disse: mas como ele pode colocar isso? Mais tarde por verificar, e era realidade. Era uma gravidez ectópica, não era um aborto. E ele foi perguntar para o Chico depois: você sabe o que é nidação? Pai, eu não sei. Você sabe o que é gravidez ectópica? Também não sei. Então esse meu filho está maluco, louco varrido, tem que procurar o padre. E foi procurar o padre da cidade de Pedro Leopoldo, 35 quilômetros distante de Belo Horizonte, onde aquela família residia. E o padre, analisando aquela situação, disse que ele deveria confessar, comungar, rezar tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, que ele estaria absolvido e o demônio, por certo, iria deixá-lo em paz. Mas ele continuava aprontando as suas. Foi para a escola. E lá, num certo dia, fizeram um concurso. E quem tivesse a melhor redação ganharia um prêmio dado pelo Estado de Minas. E era um prêmio extremamente significativo. Na hora de redigir, fazer aquela redação, ele, com toda honestidade, chamou o professor e disse assim: tem um espírito aqui me ditando a redação, e eu não acho justo, porque assim eu não vou concorrer com as crianças. E ele disse: menino, deixa de maluquice, não existe nada disso, é coisa da sua cabeça, escreva. Lógico, não precisa dizer, a melhor redação da escola, falando de coisas maravilhosas, a ponto da professora dizer para o pai que ele deveria levar o menino a um psiquiatra porque ele não estava bem da cabeça. Mas como não está bem da cabeça se ele fez a melhor redação? Mas o padre, o delegado e o médico geralmente são as pessoas mais importantes, entre aspas, nessas cidades tão pequenas. Por certo, ali elegeram o padre. E ele teria que fazer alguma coisa para resolver aquela problemática. E entenderam que ele deveria ir para um hospício, um manicômio, cuidar da cabeça de Chico Xavier. Mas o padre, pensando um pouco, teve uma lucidez, um raciocínio rápido, e entendeu que
devia-se arrumar um emprego para o Chico. E arrumou um emprego numa casa de tecidos, onde se fabricava tecidos, para que ele se ocupasse e não tivesse nenhum problema. Mas o Chico continuava vendo os espíritos, apesar disso. Até que quando ele estava com 17 anos, a sua madrasta já havia desencarnado, e ele estava agora cuidando de todos os irmãos, e por isso precisava trabalhar. O pai vendia bilhetes, e então o pai disse para ele: meu filho, se você vê os espíritos conforme você está falando, por que você não pede para eles nos ajudarem? Pai, está certo que eu vejo os espíritos no arco-íris. São tantas almas maravilhosas que compõem um cortejo à semelhança de um arco-íris. São energias exaladas dessas almas. Mas eu não posso pedir para eles o que o senhor está me pedindo. Pois então, meu filho, eu posso afirmar para você, se eles existem, eles deveriam fazer com que nós tivéssemos um atendimento material para não vivermos em extrema pobreza. Pode estar certo. Se um dia desencarnar, eu vou ser seu mentor. E eu vou dizer o que você deve fazer para ganhar dinheiro, para atender às nossas necessidades. Ou seja, da nossa família. E aí então o Chico, com 17 anos, vai fazer um passeio junto a um riacho. E ali ele se defronta com uma alma diferenciada, luminar, que era exatamente o seu mentor, Emmanuel, que no livro Há 2000 anos era o Públio Lentulus, um senador romano, que vivia com Cristo àquela época, cuja filha Flávia foi curada de lepra por Jesus. Mas mesmo assim, ele, Públio Lentulus, não aceitou o trato direto com Jesus, uma vez que a sua esposa Lívia se tornou cristã e por conta disso foi levada à arena e morta pelos leões. E Públio Lentulus teve um contato com Jesus à noite, às escondidas, onde o Cristo falou da sua proposta, mas mesmo assim ele não aceitou aquela colocação de Jesus, não aderindo ao cristianismo. Reencarnou várias vezes como escravo logo em seguida. 50 anos depois, uma obra lindíssima, O Escravo Nestório, para depois reencarnar aqui no Brasil como o Frei Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo. E quando o pai do Chico ficou sabendo que o seu mentor era Emmanuel, e assinando com 2 M's, o pai do Chico, que era uma criatura muito simples, disse assim: olha, agora eu não posso nem acreditar no seu mentor, porque ele é tão ignorante que assina o seu nome com 2 M's. Se ele fosse o Manuel da Nóbrega, o Frei Manuel da Nóbrega, ele assinaria com um N só. Então, com 2 M's, ele não é tão inteligente, tão erudido assim, então você não está tão bem assistido conforme você está me colocando. Mas naquele momento, então, Emmanuel faz a proposta para o Chico de fazer um trabalho com ele de divulgação da doutrina. E o Chico pergunta para ele: mas eu vou ter condições? Sim, desde que você observe 3 elementos. O primeiro, disciplina. O segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. E logo em seguida, quando o Chico muda para sua cidade, sua casa, em Uberaba, ele pede que o Chico colocasse 2 mourões, evidentemente de madeira, um representando a disciplina e outro representando o dever, e todas as vezes que ele passasse ali, ele lembrasse desse compromisso. E de tal forma que o Emmanuel sempre foi uma pessoa muito exigente. 1927 inicia essa trajetória. 1929, ele cria uma casa espírita, através de 2 criaturas maravilhosas, Hermínio Peracho e Dona Carmen Peracho, que vieram de Belo Horizonte, estando com ele Pedro Leopoldo, criaram o centro. Mas logo em seguida vão embora.
e ele, Hermínio, que era o presidente, o Chico era o tesoureiro, deixou para o seu irmão, José Xavier, a presidência, uma vez que o senhor Hermínio teria que voltar para Belo Horizonte para atender às suas necessidades. Em 1929, a dona Carmen teve uma vidência de uma chuva de livros, como se aqueles livros caíssem em suas cabeças. Não entendeu nada, mas pelo menos era uma médium vidente que tinha essa particularidade. Em 1931, o Chico recebe a primeira obra, Parnaso de Além-Túmulo, uma obra onde inúmeros poetas, inclusive poetas portugueses, brasileiros, escreveram sonetos, poemas, poesias lindíssimas, maravilhosas, a ponto de chocar o mundo intelectual, não só no Brasil, como lá fora, que travou contato com essa obra. E a partir daí, o Chico foi motivo de escárnio, porque ninguém acreditava que aquilo pudesse ser uma obra mediúnica. Tantas pessoas fizeram tantas considerações, só não puderam duvidar da realidade, uma vez que todos os sonetos, as poesias eram fidedignas, tinham a característica dos seus intérpretes, daqueles que vieram escrever através da mão do Chico. Mas um dos autores que trabalhou com o Chico, chamado Humberto de Campos, que era um escritor, criou um problema muito grande ao assinar o seu trabalho